Olá! Está começando o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A Justiça Federal na análise de ações que envolvem o armazenamento de células-tronco. Hoje você vai ver que o TRF da Primeira Região decidiu. É permitida a remessa de sangue de cordão umbilical para estocagem em laboratório no exterior. Veja também o caso de um doador de sangue que ganhou ação na Justiça depois de o laboratório ter errado no resultado do exame dele. E uma entrevista com a desembargadora do TRF da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso. Ela representou o Poder Judiciário Federal em uma reunião preparatória de um congresso da ONU sobre a justiça criminal. Que contribuições o Brasil pode dar? É o que você vai ver no Inteiro Teor de hoje. As pesquisas científicas prometem. Inúmeras doenças têm potencial de serem tratadas com o uso de células-tronco do sangue do cordão umbilical. Pode haver potencial cura para, por exemplo, paralisia cerebral, lesões da medula espinhal e perda de audição. Aqui no Brasil, laboratórios públicos e particulares fazem a coleta e o armazenamento desse material. E a remessa de sangue do cordão umbilical para estocagem em laboratório, mas no exterior, foi assunto debatido no TRF da Primeira Região. Veja na reportagem. O armazenamento de células-tronco do cordão umbilical em bancos privados virou opção para pais que querem deixá-las guardadas para eventual utilização no futuro, se houver problemas com a saúde dos filhos ou parentes. De acordo com os cientistas, o cordão tem células que podem ser usadas em tratamentos diversos, como anemias, linfomas e até mesmo em transplantes para pessoas com doenças do sangue, como a leucemia. Os pais podem optar pela preservação em laboratórios particulares, onde as células ficam congeladas para serem utilizadas pela própria criança ou, em casos especiais, por parentes. Existem também os bancos públicos, onde o material fica disponível para qualquer doente em busca de doador de células-tronco. Só que algumas polêmicas rondam este tema. Uma delas é sobre a segurança do material armazenado. Se as regras não forem seguidas à risca, pode ocorrer não só o comprometimento da qualidade do material genético, mas também problemas com os órgãos de fiscalização, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Pelas regras atuais, a iniciativa privada poderá explorar o serviço de armazenagem de sangue, desde que não seja para comercialização. A Constituição Federal, no artigo 199, parágrafo 4, previu que o assunto fosse regulamentado e, por isso, foi promulgada a Lei 10.205 de 2001, que trata da coleta e estocagem de sangue. Segundo esta advogada, a lei proíbe a doação ou exportação de hemoderivados, exceto por indicação médica ou em casos de solidariedade internacional. O que ela se preocupa é com a manutenção do material genético e com a proibição da comercialização para evitar o mercado negro e até, eu acho até que a preocupação maior é a manutenção mesmo desse material, quais as condições que ele está sendo mantido e tudo. Recentemente, o TRF da Primeira Região decidiu que estas restrições não incluem a armazenagem de células-tronco em laboratório estrangeiro, quando esta for a opção do particular que decidiu pela coleta do material. Ao analisar o recurso de uma ré que mandou guardar as células-tronco em um laboratório norte-americano, o tribunal decidiu editar uma proposta de súmula sobre o tema, segundo a qual não viola os artigos 199, parágrafo 4 da Constituição Federal e 14, parágrafo 1 da Lei 10.205, a remessa de sangue de cordão umbilical para estocagem em laboratório localizado no exterior para preservação de células-tronco com fins terapêuticos sem nenhum propósito de comercialização. Quanto mais o tema vem à tona, mais os poderes vão se movimentando para se manifestar. E nem sempre, no caso, o Poder Executivo, através das agências, eles vão se manifestar no mesmo sentido do Judiciário. E daí que o Poder Judiciário tem que unificar seu entendimento para poder combater eventual portarias que são contra a Constituição. No Hemocentro de Brasília, que também armazena células-tronco, os cuidados são redobrados para que as normas técnicas sejam cumpridas. Os profissionais se preocupam com a qualidade da conservação do material e também com a ética.
Isso tudo é muito regulado por normas específicas do Ministério da Saúde, né, que faz toda a orientação, classificação normativa para todos os centros armazenadores de células-tronco no Brasil todo. Para o hematologista, as interpretações da Justiça sobre o tema têm sido positivas, proporcionando o armazenamento das células-tronco tanto nos bancos públicos como nos privados. Quando você está fazendo um armazenamento no banco público, mais uma vez, essa célula vai ficar à disposição da população, de qualquer pessoa que precise. Se a sua ideia é preservar as células-tronco para uso no seu filho, aí você então deve preferencialmente procurar os serviços privados. Recentemente soubemos, né, de que isso também é possível em serviços privados fora das nossas fronteiras. Achamos isso uma coisa extraordinária, né? Quer dizer, o apoio da justiça na garantia dos direitos individuais, né? Desde que as pessoas tenham condições de fazê-lo e os bancos de sangue estejam dentro das normas técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, a gente vê isso com muito bons olhos. E para quem tiver mais interesse no assunto, o site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, lançou um guia sobre armazenamento de sangue do cordão umbilical. Ali são esclarecidas várias dúvidas sobre o tema. Ainda sobre a coleta de sangue, você vê agora um assunto que gerou dano moral ao autor da ação por causa da situação angustiante que ele viveu. Depois de confirmar erro no diagnóstico de soro positivo, ele procurou a Justiça Federal de Goiás, que condenou o laboratório, que é público, a indenizá-lo por dano moral. Ao realizar exames para fins de doação de sangue na Universidade Federal de Goiás, o doador foi diagnosticado como portador do vírus da AIDS. Inconformado com o resultado, ele pediu que fosse feito outro teste com a mesma amostra. O novo exame confirmou o diagnóstico. 4 meses depois, o autor foi convocado para fazer um novo teste, que apresentou resultado negativo. Por causa dos transtornos causados pelo engano, o doador de sangue entrou na justiça contra a universidade. Ao analisar o caso, o juiz responsável entendeu que o diagnóstico equivocado, por mais de uma vez, de uma doença incurável, ainda com forte preconceito social e a demora em corrigir o erro, acarretaram grande angústia ao autor. E, por isso, condenou a instituição a pagar uma multa de R$10 mil a ele. A seguir, como o Judiciário Federal do Brasil está contribuindo para o Congresso da ONU, que trata sobre a justiça criminal. A desembargadora Maria do Carmo Cardoso participou de uma reunião preparatória do evento. Já já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta, agora com uma entrevista com a desembargadora do TRF da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso. Ela representou a Justiça Federal Brasileira na Assembleia Geral do Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime. Esse debate reúne subsídio para um Congresso das Nações Unidas sobre Justiça Criminal que vai ser realizado em Tóquio, no Japão. Confira. Doutora Maria do Carmo, muito obrigado pela participação da senhora aqui no Inteiro Teor. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui para trazer assuntos de interesse nacional na conjuntura do nosso tribunal. Nesse sentido, falar de interesse nacional, o tema é justamente o combate ao crime. O Brasil agora faz parte de forma oficial dessa grande mobilização da Organização das Nações Unidas. O que aconteceu neste primeiro semestre para que essa participação fosse oficializada? Explique para a gente, doutor. Eu vou tentar sumariar rapidamente. O Brasil faz parte do COPLAD. O COPLAD é um comitê de prevenção aos crimes para a América Latina. O COPLAD faz parte do ILANUD, que é um Instituto de Prevenção aos Crimes da América Latina da ONU. Então, na verdade, o ILANUD é da ONU, diretamente ligado à ONU, e o COPLAD, que é esse comitê, ele pertence ao ILANUD. Então, nós instalamos no Rio de Janeiro, nos dias 9 e 10 deste mês de maio,
o COPLAD. O COPLAD se reuniu, nós nos reunimos com mais 19 países. Eu represento o Judiciário juntamente com o ministro Sebastião Reis, que inclusive é vice-presidente do COPLAD. O COPLAD hoje é presidido pelo Dr. Raul Zaffaroni, que também é membro do Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, ex-ministro da Suprema Corte da Argentina. E o evento, na verdade, buscou interação dos países da América Latina para verificar os crimes, a evolução de crimes em cada país e os projetos de combate a esses crimes e prevenção. Na verdade, a prevenção, o meu projeto, que já está acoplado ao ILANUD e ao COPLAD, refere-se à prevenção através da educação infantil. A educação infantil, a partir de 5 anos de idade, a criança teria que estar numa escola integral, com todos o apoio do Estado no sentido de lhe dar educação, alimentação, saúde, carinho, afeto, esporte, para que essa criança cresça no ambiente sadio e ele não vá para o mundo do crime, o que seria o ideal no sentido de prevenção. Então, o COPLAD foi organizado e se instalou no sentido de buscar o que está acontecendo nos países da América Latina em crimes, desenvolvimento de crime. As discussões vão se transformar ou vão embasar um relatório que vai ser útil ao 14º Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Justiça Criminal, previsto lá para 2020 em Tóquio. Agora, de qualquer forma, os resultados eles já vão poder ser mensurados a partir das discussões. Exatamente. Então, na verdade, nós nos reunimos para criar um relatório. Esse relatório, baseado no movimento dos países com relação ao crime, nos projetos de prevenção, nos projetos de combate, nos crimes que estão se evoluindo. Então, se faz um relatório final. Esse relatório ainda não está pronto, está com um relator entre os membros do comitê, tem um relator. Esse relator vai preparar, vai nos enviar para que nós todos possamos anuir com ele. E esse relatório será encaminhado à ONU, e a ONU tem o grande evento da ONU 2020 em Tóquio, e a ONU, então, absorvendo esse entendimento, esse relatório do COPLAD, ele passa a ser o programa da ONU. Então, a ONU poderá intervir de uma forma, logicamente, benéfica, respeitando a soberania dos países. Ele poderá intervir para que se promovam esses projetos de prevenção ou combate ao crime. Já existe um indicativo de qual situação brasileira será pontuada, será registrada e se o país, por meio do seu judiciário, vai apresentar já alguma sugestão efetiva a compor esse relatório da ONU? Nós discutimos muito essas questões e se chegou assim, o que nós temos hoje, a grande preocupação são combates aos crimes praticados contra as instituições policiais. Foi levantado, inclusive, pelo representante da Venezuela. O grande problema que eles estão tendo lá hoje é justamente o crime contra as instituições policiais, e provocados, às vezes, por integrantes do próprio governo. Então, esse combate, essa ajuda que temos que dar aos policiais, né? Nós temos visto aqui no Brasil quantos crimes são cometidos contra policiais e, infelizmente, pouco ou quase nada se faz. Então, um dos focos maiores que nós vamos trazer é justamente esse combate aos crimes praticados contra as instituições policiais e militares nos países como Venezuela, Colômbia, Equador. E o Brasil levou também esses questionamentos no sentido de proteção à vítima, né? A proteção à família da vítima, que é o que nós temos que dar um foco maior. Nós conversamos com a desembargadora Maria do Carmo Cardoso, do TRF da Primeira Região. Muito obrigado pela participação, doutora. Eu que agradeço mais uma vez e estou à disposição e espero que o país comece a olhar melhor, né? Por incrível que pareça, a ONU não tem um órgão especial dela no Brasil e nós precisamos trazer a ONU para o nosso lado e nos ajudar. É com você, Carlos. Você acompanhou Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nosso programa está online no portal www.trf1.jus.br e também no nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!